Boa noite, meu nome é Heloísa Ramalho e aqui no Meditando com Elo, hoje vamos conversar sobre os primeiros passos para começar a meditar, para desenvolver uma mente atenta, enfocada e feliz. Vamos ver agora o pessoal começando a entrar, uma noite bastante quente. Vamos ver a conexão como está. Vamos ver aqui o Marco entrando. Super Marco do nosso time. Bastante quente em todo o nosso país. Boa noite, Marco. Vamos ver quem mais se anima. Hoje é a minha segunda live e estávamos justamente conversando, o Marco e eu, sobre testar o melhor dia da semana para seguir fazendo lives, que o pessoal vai se animar ou não a aparecer. E principalmente antes de um feriado amanhã, quarta-feira, né? Da nossa República Brasileira. Pois o pessoal ainda está por entrar, vamos vendo. Com todo esse calor, essa vontade de ficar tomando uma limonada super gelada embaixo do ventilador. Vamos lá. Já começaram a chegar. Monique, boa noite, Monique. Estava justamente comentando com o Marco que com esse calor que deixa a gente um tanto adormecida, pois o pessoal está demorando para despertar, acordar e entrar na live. Nós vamos aqui aguardando uns minutinhos para que o pessoal comece a chegar. Vamos falar de 3 aspectos bastante importantes. Boa noite, Monique. Boa noite. Vamos ver, Coalina Artesana. Boa noite, Rose Martins. Isso. Então, logo vamos falar sobre 3 aspectos importantes, porque é muito bom a gente treinar com antecedência aquilo que precisamos para poder meditar bem, né? E a primeira coisa muito importante, o primeiro aspecto muito importante sobre o qual vamos falar é sobre a respiração abdominal. Se nós lembrarmos, o pulmão é um triângulo. Então, a parte da base, se respiramos desde a base, ele puxa muito oxigênio. E se respiramos só com a parte superior do pulmão, vamos puxar pouco oxigênio. Em geral, quando a gente comenta respira fundo, temos a tendência de fazer. E, na verdade, nisso só estamos movendo ombros e enchendo só uma pequena parte superior do pulmão de oxigênio. E isso não ajuda a oxigenar o restante do nosso corpo, porque o oxigênio aqui por osmose vai ter que passar para a nossa corrente sanguínea e oxigenar as células do nosso corpo. Então é muito importante que a gente faça uma respiração abdominal, durante a qual inflamos o nosso abdômen para puxar bastante ar. Boa noite, Monique Ribeiro. Ali, já estava, agora é a Débora Ribeiro. Boa noite, muito bem. Quem mais? Vamos lá, tem gente entrando. Vou aguardar um pouquinho para que ninguém perca nada da informação, mas voltando a recordar que a nossa respiração precisa ser abdominal, porque quando
inflamos o nosso abdômen durante a inspiração, estamos puxando a base do nosso pulmão e ele aí sim se enche totalmente de ar. Na respiração abdominal, puxamos a base do pulmão, a maior parte do triângulo pulmonar, de cada um dos dois que temos, né? Então, isso faz com que realmente o pulmão encha todo de ar. E a gente pode mandar muito mais oxigênio para toda a nossa circulação sanguínea, para circular em todo o corpo e muito também em toda a nossa mente. E precisamos da mente mais atenta, mais enfocada para treinar mais foco e atenção. Se eu respiro abdominalmente, veja bem, vamos ver se vocês percebem. Quando eu inflo meu abdômen, inspirando, e quando eu expiro, murcho, vou soltando o ar, consequentemente solto todo gás carbônico. Então, sempre o meu pulmão, o pulmão da gente nunca fica completamente sem ar. Nunca fica completamente sem oxigênio ou sem gás carbônico, porque quando ele fica num susto que alguém cai sentado, expira totalmente, o pulmão colaba e dá muitíssimo trabalho para até massagear e fazer ele voltar à respiração normal. Então, o nosso pulmão tem sempre um resíduo de oxigênio ou de gás carbônico, mas o interessante fazendo a respiração abdominal é que a gente sempre vai conseguir puxar muito mais ar pela base do pulmão, depois encher a parte média e por último uma pequena elevação aqui, mais oxigênio. E quando murchamos, tudo vai entrando em seu lugar e murchando o abdômen, vamos expelir maior quantidade de gás carbônico. Eu sempre falo para os meus alunos treinarem a respiração abdominal durante o dia, estando no trabalho, na rua, onde for. Tomou consciência, vou fazer um treinamento, faça 2 ou 3 respirações um pouco mais forçadas aonde estiver, movendo mais a musculatura para ir deixando a musculatura do abdômen mais flexível. Mas o melhor de todos os exercícios é pegar um livro médio. Aqui tem um Pequeno Príncipe da Sharon, minha filha de 12 anos. Vamos lá. Então, eu espero que vocês possam ver. Eu vou colocar o livro em cima do meu umbigo. Vamos ver. E inspiro elevando o livro. Expiro murchando e abaixando o livro. Inspiro, elevando o meu abdômen e o livro, murchando, abaixando o livro. O Marco me deu um toque aqui. Que será, Marco? Vamos ver. Deu para ver? Tá dando para ver certinho. Que ótimo. Que bom, porque estávamos na dúvida de se vocês iam conseguir ver a movimentação do livro, meu abdômen inflando e elevando o livro e o abdômen murchando e abaixando o livro. Então, o livro fica em frente ao umbigo, metade no ventre, metade aqui na parte superior do peito. E é muito bom fazer esse exercício justamente antes de dormir. Então, você pode ter o livro na sua cabeceira, em geral, muita gente também lê um pouco antes de dormir, então o livro já está ali fácil, deita na sua cama antes de dormir, coloca o livro no ventre e treina em 10 respirações profundas, essa flexibilidade do teu abdômen e mentaliza diariamente, em diferentes momentos do dia, lembra
de estender o teu abdômen quando está inspirando e murchá-lo quando está expirando, para flexionar bastante essa musculatura toda. É uma musculatura muito importante para nós, e o fato da gente injetar mais oxigênio no nosso corpo vai oxigenar também a nossa mente, o nosso cérebro, que precisa muitíssimo de oxigênio para funcionar. Bom, a segunda questão que eu quero colocar é justamente sobre as 3 posições que precisamos testar. Eu imagino que tem gente que tem bastante flexibilidade pode ser que faça yoga, que faça muitos exercícios e tenha bastante flexibilidade para estar cruzando as pernas na posição de lótus, que é aquela de pernas cruzadas, as palmas dos pés voltadas para cima e os joelhos, fingindo que meus cotovelos são os joelhos, tocando no chão. Eu particularmente comecei a meditar somente aos 40 anos. Em março do ano que vem faço 70. Comecei a meditar aos 40 e não tenho essa flexibilidade, nunca tive, nunca consegui meditar na posição de lótus. E como dizem os meus mestres, e como comentei muito sobre meus mestres, tanto ocidentais quanto orientais, como Alan Wallace, Mingyur Rinpoche, Lama Zopa, Matthieu Ricard e o próprio Dalai Lama, o que importa é que você esteja numa posição de meditação confortável para você, naquela posição na qual você vai dar atenção ao objeto de meditação. Vamos ver. Certo. Marcos está me lembrando para aproveitar e ir compartilhando a live agora, porque ainda dá tempo de entrar, e no final eu vou, nos últimos 15 minutos, vou abrir para perguntas e respostas e comentários. E então, se vocês vão compartilhando, que a live já começou, para ver se vamos acordando o pessoal dessa onda tremenda de calor que estamos passando aqui no Brasil hoje, pois dá tempo no final, se alguém perdeu alguma parte, de fazer uma pergunta e a gente poder esclarecer. Então, voltando para a segunda parte, que é muito importante, existem 3 básicas posições para meditar. E 2 básicas posições para meditar com as mãos. Eu gosto da posição que aprendi no budismo tibetano. Mão em concha, mão esquerda em concha embaixo, mão direita em concha em cima, dedos polegares tocando suave e aqui no meu ventre, certo? Em frente, na minha virilha. Também pode colocar o dedo anular e o polegar tocando e simplesmente aqui sobre os joelhos, quem está acostumado com essa posição das mãos. Francamente, essas 2 são posições em que a energia circula entre os dedos e ela retoma e volta para o nosso corpo. Se meditamos com as mãos abertas, em geral, quando abrimos as mãos no budismo tibetano, fazemos isso com a cabeça um pouco abaixada e o nosso terceiro olho de frente para o mestre, na intenção de fazer as mãos como um receptáculo para receber ensinamentos. Se meditamos assim, nossa energia tende a sair. Então, o melhor é meditar fazendo algum circuito do toque dos dedos que faça com que a nossa energia circule e não se perca. E quando estivermos em frente a algum mestre
que vai nos ensinar algo importante, então podemos assumir essa postura de mão em concha e a cabeça um pouquinho voltada, como se direcionássemos o nosso terceiro olho para esse mestre, seja quem for que vai nos dar um bom ensinamento, como um receptáculo dessa informação nova, desse aprendizado. Postura, então, de lótus, aquela que eu já descrevi, que várias pessoas têm flexibilidade para fazê-lo. Eu que nunca consegui, pois eu fico muito bem sentada aqui no meu sofá, com o meu joelho na borda do sofá, eu não estou encostada atrás, porém, também se quiser sentar numa cadeira e ter o respaldar aqui, as costas retas, totalmente encostada na parte de trás da cadeira ou uma almofada, como queiram. O importante é que não se aconchegue muito para não dormir, porque é o que eu digo sempre, que bom que começamos a meditar, podemos relaxar e até dormir. Só que quando começamos a dormir, não estamos meditando. Para estar meditando, precisamos estar absolutamente atentos e despertos. Então, para estar despertos, sentado ou na posição de lótus, assumindo a posição de mãos que mais quiser, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo e os olhos semi-abertos, pálpebras semi-fechadas e olhando um ponto fixo no chão durante todo o processo meditativo. Sei que muitas pessoas ensinam a meditar ou aprenderam a meditar de olhos fechados, totalmente fechados. E, na verdade, aprender a meditar e desenvolver o processo meditativo com os olhos semiabertos treina nossa atenção independentemente de todos os nossos sentidos estarem atentos. E treina que os nossos sentidos se enfoquem no exercício meditativo. Então, vamos estar meditando e buscando enfocar no exercício que seja de meditação, meditação unipontual, meditação reflexiva, independentemente do ruído que estivermos ouvindo. Fez ruído, você está protegido, não é uma explosão, que significa que você vai ter que sair correndo. Se não é isso, solta, não dê atenção. Escutou? Deixa passar. Estar enfocado aqui e na tua visão periférica, passou um brinquedo de um filho, alguém resolveu caminhar perto da onde você estava meditando, de repente você está na faculdade, quer meditar na biblioteca e vai ter gente que vai passar. Continua colocando o foco da atenção nesse ponto fixo que você alcança com os teus olhos semiabertos. No avião, no ônibus, onde você estiver se transportando, enfoca e ok. Reconhece que houve outros estímulos ao redor, mas você continua enfocado aqui. E isso faz com que você treine ainda mais a tua atenção e fique com o teu foco ainda mais aguçado. Em vez de, agora o Joãozinho deixou a bola escorrer e pronto, me tirou a atenção. Não. A bola rolando do brinquedo do seu filho que te distraiu, na verdade não foi ela que te distraiu, foi você que se deixou distrair e foi dar atenção para a bola. Nós que nos deixamos distrair e vamos dar atenção ao som, a uma mudança da luz, a uma voz que escutamos. Então, quando estivermos em meio a um exercício meditativo,
continuamos colocando nosso foco nesse exercício meditativo, independentemente dos estímulos ao redor. Notamos os estímulos, mas não enganchamos com eles. Menos reclamar, inclusive. E a terceira posição de meditação, que o Alan Wallace chama de supina, posição supina, é uma posição para quem tem problema de coluna e começa a doer, começa a encurvar. E se você encurva, você vai pressionar o abdômen, vai pressionar as tuas vértebras aqui cervicais. A terceira posição que eu espero que possam ver, que isso é justamente a que eu assumi com o livro na barriga antes, mas é deitada, espero que vejam, tá? As minhas pálpebras estão semiabertas e eu estou olhando um ponto fixo entre as minhas pernas. Minhas pernas estão flexionadas e eu olho para um ponto fixo aqui, entre meus joelhos. E as mãos, assumo a posição com os dedos e aqui sobre meu ventre. E a minha respiração abdominal. Se as minhas pernas não são tão longas, eu posso fixar um ponto fixo no teto. Espero que possam ter entendido. Essa é uma das posições, para mim, por exemplo, eu prefiro não tomar essa posição, porque a minha tendência é relaxar e dormir. Mas, por exemplo, em Casa Tibet, México, e nos vários retiros que fui, sempre existia, muitas vezes, por exemplo, principalmente na área de retiro próximo à cidade do México, era um gramado enorme, colocavam uma tenda imensa para 200 e tantas pessoas, cobriam com um tablado. Nesse tablado, no centro, sempre tinham os colchonetes de meditação, almofadas de meditação, uns banquinhos de madeira também, que são muito usados principalmente no Japão e no budismo zen, que se coloca a perna por dentro. Ali no centro, o pessoal que conseguia assumir a posição de lótus e essas outras posições estavam sentados no chão, no centro. Ao redor sempre tinham as cadeiras, e eu ocupava sempre uma delas, e para trás das cadeiras, ao redor de toda a área de meditação, inclusive tem uma foto em Viagens no meu Instagram, uma foto de um centro de retiro. Fica muito pequeno porque a foto é uma panorâmica, mas se vocês abrirem nos cantos da foto, vão notar que tem algumas pessoas com esteiras ou mantas deitadas nessa posição que o Alan Wallace chama de supino. Menos pessoas, mas realmente pessoas que tinham problemas de coluna, sentiam que quando estavam sentados, não conseguiam fazer posição de lótus também, e sentiam que quando estavam meditando sentadas, com frequência começavam a encurvar, e aí já vinha dor nas cervicais, pressão no abdômen sem conseguir respirar bem, e então assumiam essa posição supina. O terceiro aspecto bastante importante de se preparar quando vamos começar a meditar é o relaxamento corporal. Então, sempre nas sequências meditativas que eu ensino, sempre começamos por um processo de relaxamento do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. E até vamos fazer agora esse relaxamento. Eu gostaria que vocês aí em casa assumissem a posição que mais seja confortável para vocês, sentados numa cadeira, poltrona, certo? Coluna ereta, sentado na posição de lótus ou deitado na posição supina, pernas flexionadas, mas sempre
Os olhos entreabertos, olhando um ponto fixo, seja no chão, para quem está sentado ou em lótus, seja no teto em diagonal ou entre as pernas, para quem estiver na posição supina. E a posição de mãos preferida, ou do polegar e o indicador aqui, o indicador não, o anular e o polegar nas laterais do corpo, ou mão esquerda em concha, direita em concha sobre ela e os dedos polegares tocando aqui sobre o ventre ou virilha. E nessa posição, vamos imaginar que toda a musculatura do nosso corpo está se soltando do topo da cabeça até os dedos dos nossos pés. Mentalizamos que a musculatura do nosso corpo se solta e se deixa ir com a força da gravidade, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Nossos músculos do corpo, vão se soltando e relaxando, um a um, de cima para baixo, soltando a musculatura do topo da nossa cabeça, da nossa nuca, soltando a musculatura do nosso rosto, do nosso pescoço, soltando a musculatura dos nossos ombros, dos nossos braços, soltando a musculatura dos nossos cotovelos, antebraços, soltando a musculatura de nossos punhos, de nossas mãos, dos dedos de nossas mãos, soltando e relaxando a musculatura das nossas costas, da nossa cintura, das nossas nádegas, soltando e relaxando a musculatura do nosso peito, do nosso ventre, da nossa virilha, soltando e relaxando a musculatura das nossas coxas, dos nossos joelhos, soltando e relaxando a musculatura das nossas pernas, dos nossos tornozelos, soltando e relaxando a musculatura de nossos pés e dos dedos de nossos pés. Sentimos todo o nosso corpo soltando e relaxando. Toda a musculatura do nosso corpo solta e relaxada, à vontade. E vamos prestar atenção à nossa respiração abdominal. Vamos dar atenção ao nosso ventre inflando enquanto inspiramos, murchando enquanto expiramos. Nosso ventre infla enquanto inspiramos, nosso ventre murcha enquanto expiramos. E vamos colocar o foco da nossa atenção na nossa respiração abdominal, no nosso ritmo. Inspirando, expirando.
inflando o abdômen, murchando o abdômen. Agora, lentamente movemos as mãos, podemos estirar nossos braços. Eu não sei vocês, mas eu relaxei bastante. Dá uma boa estirada de coluna, até eleva um pouco a cabeça, como se o topo da nossa cabeça fosse encostar no teto da casa, e soltamos. Quem quiser soltar para baixo pode soltar, e voltamos a atenção aqui. E não sei se vocês notaram que o fato de já dar atenção ao movimento do nosso ventre já foi um treinamento de atenção, uma pequena meditação sobre a nossa respiração, uma meditação de atenção unipontual. Enfocamos na nossa respiração e no movimento do nosso abdômen. E também fizemos uma outra pequena meditação, uma outra etapa de meditação, fazendo o nosso relaxamento corporal, porque tivemos que dar atenção a cada parte do corpo e notar como ela estava tensa e começou a relaxar. Então, já fizemos 2 etapas diferentes de meditação de atenção. E se vocês olharem nos Reels que eu posto, também temos diferentes meditações reflexivas. E todos esses componentes compõem uma sequência de meditação diária. E esses são os 3 principais. Existem vários exercícios e várias combinações que fazemos durante diferentes processos e estudos de meditação e treinos de meditação, seja em casa ou em retiros. E esses 3 aspectos são os mais básicos que a gente tem que treinar realmente. A flexibilidade da musculatura abdominal para instalar no nosso dia a dia, a cada segundo, nossa respiração abdominal, certo? O foco da nossa atenção nesse movimento do abdômen enquanto inspiramos e expiramos. A postura, que vocês podem treinar essas 3 diferentes posturas de meditação em casa e ver com qual delas vocês se adaptam mais. Lembrando sempre que a melhor postura de meditação é aquela na qual você está confortável durante todo o processo de meditação. E em meu curso sempre dividimos o processo em entre 15 e 20 minutos de sequência meditativa diária. E o terceiro aspecto é sempre, antes de começar a meditar, fazer o relaxamento corporal do topo da cabeça até os dedos dos pés, antes de entrar no seguinte exercício. Então, esses são os 3 aspectos mais importantes a serem treinados antes de começar um processo de meditação diária. E eu gostaria então de saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Boa noite, Mila. Boa noite, Elizabeth Martins. Alguém teria algum comentário para fazer? Já meditou antes? Já fez algum curso?
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nossa, que gente acanhada! Ou então entendeu tudo? Será que eu expliquei assim tão bem? O Marco está me colocando aqui que não consegue dobrar os joelhos. Não consegue dobrar o joelho direito. Posso meditar? Então, claro, Marco, que você não consegue dobrar o joelho direito na posição de lótus, é isso, Marcos? Fica com o joelho direito levantado, se tenta a posição de lótus, seria isso? Porque aí, sem dúvida, esquece a posição de lótus e começa a meditar sentado. É o que vai fazer com que seja mais fácil para você durante todo o tempo da meditação. Isso. Então, não se fixe na posição de lótus, como eu coloquei. Realmente busca uma das outras, um dos outros 2 tipos de meditação. Peraí, olha. Deixa eu aqui. Tem uma grande meditadora que estava me fazendo outras perguntas e esqueceu que estamos em live. Acabei de avisá-la que estamos em live. E hoje de manhã conversamos, eu acho que com todo esse calor ela acabou esquecendo, a Andrea. Pronto. Alguma pergunta a mais? Gostaram de fazer o processo de relaxamento? Funcionou e deu para soltar musculatura e relaxar um pouco hoje? Tem muitos aplausos aqui, mas o pessoal está bastante acanhado, sem fazer perguntas. Pois muito bem. Na minha página do Instagram. Ai, Andreia, entrou, que bom! Esqueceu que tínhamos live hoje, ou não tinha visto. Deve estar na maior correria, porque está para receber família que vem um pouco antes do Natal, formatura da filha, o agito está grande, né? Ok. Então, bom, estamos já praticamente finalizando a live, mas justamente vou fazer um resumo rápido, porque hoje conversamos sobre os 3 aspectos mais importantes para começar a meditar, que eram justamente a respiração abdominal, como treinar a flexibilidade do abdômen, fazendo um exercício respiratório com o livro sobre o umbigo antes de dormir, fazendo essas 10 respirações, forçando uma respiração abdominal profunda, elevando o livro, baixando o livro 10 vezes, solta o livro na cabeceira da cama e já dorme, que isso ajuda também a mandar informação para essa musculatura abdominal. Esse exercício sobre a respiração abdominal e o exercício com o livro estão no Reels, no Meditando com Elo, do Instagram, aqui no Instagram. Também o segundo aspecto foi as 3 posturas que mais utilizamos para meditar, e que você realmente escolha dentro das 3 a postura, a melhor postura para você, porque meus mestres todos ocidentais e orientais colocam claramente que a melhor postura de meditar é aquela na qual você fica relaxado, tranquilo durante todo o processo de meditação. E principalmente confortável nela, para poder ir ampliando o seu tempo de meditação, quando puder. Quando não puder, 15 minutinhos por dia.
Quando não puder, 5 minutos de manhã, 5 na hora do almoço, 5 à noite, mas conecta. E quando puder, uau, né? Vamos ficando. Hoje eu já consigo, nos fins de semana, ficar 1h30, 2 horas, maravilhosamente. E tem gente que fica muito mais, inclusive. Então, o importante é achar a postura confortável. E o terceiro aspecto, fazer o relaxamento corporal, soltando e relaxando a musculatura do topo da cabeça até os dedos dos pés. Todos esses exercícios estão em Reels no Meditando com o Elo. E vocês podem verificar e ir treinando antes de pegar também alguns aspectos reflexivos, que eu também já postei no Reels, para fazer como parte da sua rotina de meditação. Então, uma boa noite, terminamos um pouquinho mais cedo hoje, a menos que haja alguma outra pergunta para agora, mas se não, já resumi o conteúdo da live. Agradeço muitíssimo que vocês tenham entrado nessa noite tão quente, aqui pelo menos em todo o nosso estado, e eu imagino, sei que em várias diferentes áreas do Brasil está fazendo muitíssimo calor, e isso dificulta a nossa atenção, mas que bom que vocês entraram para treinar um pouquinho a atenção. E também um dia antes de feriado. Agradeço muitíssimo a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Boa noite.